Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais um programa Nosso Tempo. E como todas as sextas-feiras, nós temos mostrado testemunho de pessoas que têm vencido. E hoje a vida dessas pessoas é diferente, é uma vida nova. E isso também pode acontecer com você, amigo e amiga. Mas o que acontece nas reuniões de sexta-feira, na sessão do descarrego, é para você que sofre com problema, sabe? Problemas espirituais, problemas que você diz assim, olha, eu já não sei mais o que fazer. Eu me sinto com a minha vida trancada, os caminhos trancados, sabe? As portas estão fechadas. Porque eu sei que há pessoas neste momento que nos assistem que talvez já não saiba mais o que fazer. Sabe, talvez você já procurou sair de uma solução em vários lugares, mas você ainda não encontrou. Amiga e amiga, todas as sextas-feiras, aqui na Universal, nós temos a oração em favor da libertação dos males físicos e espirituais. Você é o nosso convidado. Inclusive, agora mesmo está acontecendo a sessão do descarrego, aqui em Guarapuava, na Rua Padre Chagas, 3536, bem no centro da cidade. Você acompanha os horários aí na parte inferior do seu vídeo. Mas acredite, Deus ele pode abençoar você, ele pode libertar você, a sua casa, a sua família, tá bom? Vamos a um testemunho e voltamos em seguida. Eu não queria saber de Deus. Eu queria o que meus olhos viam. Balada, namorados, e com isso o vazio tomou conta de mim. Eu sentia um vazio muito grande e eu tentava suprir esse vazio com relacionamento, né? Com pessoas. Então eu saía de um relacionamento, eu já entrava em outro. Ou eu tentava suprir, achava assim que se eu comprasse algo que eu não tinha, eu ia conseguir suprir, né, preencher aquele vazio. E nada supria. E aí, com o tempo, eu entrei em depressão. Eu sentia uma tristeza assim profunda, uma angústia, sabe? Como se nada da minha vida tivesse bom. Eu olhava para todos os sentidos da minha vida e nada estava bom. E eu não tinha uma perspectiva de vida, eu não tinha força para mudar. E essa depressão, ela foi agravando, que eu comecei a ter princípios de pânico, né, e ansiedade generalizada. E aí eu cheguei aí no pronto-socorro durante uma semana, com o braço formigando, com o coração disparando. E o médico fazia todos os exames físicos e não dava nada. Aí eu era medicada com diazepam, eles me davam diazepam na veia e mandavam eu ir para casa. Até que um dia o médico falou que eu teria que procurar um psiquiatra, porque o meu problema não era físico, que era emocional. E para mim foi muito difícil, né, ter que procurar um psiquiatra, aceitar. Mas como eu já não dormia, eu não comia, eu não tinha paz. Então eu resolvi ir no psiquiatra e aí ele me deu medicação. O lado de fora, ele só estava mostrando como eu estava por dentro. Era a minha alma pedindo socorro. Através de todos esses sintomas. Eu chegava no trabalho, meu braço começava a formigar, meu coração começava a disparar. A minha mente era bombardeada o tempo todo com pensamentos negativos. Tanto que eu não conseguia dormir. Porque a minha mente, ela não desligava, ela não parava, sabe? Então era 24 horas pensamentos negativos. Eu tomava remédio para ansiedade e eu tomava remédio para dormir. A minha vida começou a ser à base de remédio. Eu vivia à base de remédio e mesmo assim, o remédio ele não conseguia sanar a dor da alma. Aquela dor que eu sentia, o remédio ele não alcançava. Porque mesmo com os remédios eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu olhava a vida, nada tinha graça. Nada. Até que um dia minha irmã viu todo o meu sofrimento, né? E aí ela me fez um convite e me levou na Igreja Universal na sexta-feira.
Eu cheguei na igreja chorando muito. E aí participei da reunião, o pastor me atendeu, me orientou e eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira. Não me julgaram pela aparência e nem como eu cheguei na igreja. Mesmo no estado de depressão, né, num estado assim deplorável, eu fui acolhida. Conforme eu fui frequentando a igreja, assistindo às pregações, eu fui colocando tudo em prática e aprendi a importância do Espírito Santo. Porque eu entendi que para permanecer até o fim com Jesus, eu precisava do Espírito Santo. Então eu priorizei. Eu coloquei o batismo com o Espírito Santo acima de tudo. Acima de emprego, de família, de tudo que eu considerava importante para mim, eu priorizei. Eu coloquei o batismo com o Espírito Santo acima de tudo. Eu entendi que o batismo com o Espírito Santo seria o remédio para minha alma. Então, numa quarta-feira, eu buscando a Deus, eu falei para Deus. Falei, Deus, pro mundo eu não volto mais. Voltar a fazer minhas vontades, eu não quero mais. Eu quero ir com o Senhor até o fim. Só que para isso, eu preciso do Espírito Santo. Para poder ir com o Senhor até o fim. E aí, nesse dia, eu fui preenchida com o Espírito Santo. Aí ali, eu tinha certeza que Deus era comigo. Eu tinha certeza absoluta. Aí foi a cura para minha alma. No lugar da tristeza, veio a alegria. No lugar do vazio, eu fui preenchida. É como se já tivesse o formato perfeito, que só Ele que encaixa ali na alma e é só Ele que tem a cura. Então ali eu fui totalmente curada, com a alma restaurada. Antes eu tomava remédio para ansiedade, tomava diazepam para dormir. Hoje eu não preciso de nada disso. Hoje o que alimenta a minha alma, o que deixa ela feliz é a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. É ela que alimenta o meu espírito. É ela que agrada a minha alma. Então a paz que o Espírito Santo dá não tem preço. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Não tem nada no mundo que supre a alegria que o Espírito Santo dá. Esta pessoa, ela chegou na igreja com a vida destruída, sabe, com a vida dilacerada, mas alcançou a libertação, que é isso que acontece na sessão do descarrego, todas as sextas-feiras. Você, não importa a sua religião, se você é católico, espírita, evangélico, ateu, muçulmano, não importa se você tem ou não tem religião. Você acredita na existência de um Deus? Você acredita? Então venha participar conosco, porque as portas estão abertas para você. Certamente ninguém vai perguntar para você qual é a sua religião, mas certamente quando você chegar até nós, alguém vai lhe ajudar, vai lhe orientar. E com certeza, você participando de uma das nossas reuniões, você vai encontrar a libertação, o livramento. Você que sofre com a depressão, você que sofre com a síndrome do pânico, sabe, visão de vulto, audição de vozes, você que sofre com insônias, saiba que existe uma solução para você. Vamos a mais um testemunho de pessoas que venceu nas reuniões de sexta-feira e hoje estas pessoas, ela tem um testemunho para contar. Meu nome é Jonathan Eric, tenho 35 anos de idade, onde eu sofri por 11 anos de uma maldição proferida na minha vida sentimental. Por volta dos meus 19 anos, eu saí daqui de Goiânia para poder trabalhar com música no estado do Maranhão. E eu conheci uma pessoa que eu fiquei com ela aproximadamente uns 6 meses. Teve uma situação que eu estava com ela em um determinado momento. Ela tinha 2 bonecos de voodoo e esses 2 bonecos ela usou com as agulhinhas na época e disse: se você não for meu, você não vai ser de mais ninguém. E a partir desse momento, essa pessoa me lançou uma maldição
E dessa data até aproximadamente o ano de 2019, meus relacionamentos nenhum deram certo. Como uma pessoa jovem, eu fui desanimando de ter relacionamento sério com alguém. Passaram-se uns 4 ou 5 relacionamentos, eu conheci a mãe da filha que eu tenho hoje. E quando eu conheci a mãe da minha filha, eu queria levar um relacionamento sério com ela. Mas, porém, sem Deus. E a partir desse momento, eu achava que poderia ter um relacionamento sério com uma pessoa. E eu vi que não era nada disso. Eu fiquei casado praticamente 9 anos com essa pessoa. Casado assim, em relacionamento amasiado. E foi uma pessoa boa assim na minha vida na época. Só que eu já tinha vindo de muitas frustrações na vida sentimental, então não acreditava mais na vida sentimental. Tinha muitas traições, só que da minha parte, porque todo sonho de um casal é constituir uma família e através dessa família dar um bom testemunho para a sua família em si. E eu trabalhando na noite, não tinha cabeça, não tinha maturidade para poder estar com essa pessoa e acabava saindo da noite e traindo, fazia shows, traía. Eu já cheguei ao ponto de ter relacionamento com mais de 2 pessoas numa noite só. Meu interior era um interior totalmente vazio, onde eu buscava preencher a minha felicidade com pessoas. Eu buscava preencher aquele vazio relacionando com uma pessoa aqui, outra ali. E minha meta era o quê? Olhar se uma pessoa mais bonita, aquilo ali poderia me dar status. E acabava exercendo a profissão com a meta de ficar com alguma pessoa. Essa pessoa descobriu, creio eu que ela descobriu uma traição minha, uma dessas. E aonde ela pediu o término do relacionamento. Quando ela pediu o término do relacionamento, eu fiquei sem chão. Durante esse período, eu até vinha à igreja, mas não praticava o que os pastores ensinavam. Eu vinha, mas eu esquentava o banco da igreja. Na verdade, eu não entendia o que os pastores falavam. E também não queria praticar o que eles falavam. Para mim, era mais uma religião, mesmo dentro da igreja, esquentando o banco da igreja. E quando aconteceu esse fato da pessoa que eu estava descobrir a traição, foi aonde eu vim de fato e de verdade, porque não tinha mais ninguém. Não tinha, espiritualmente falando, ninguém poderia me ajudar no meu pensamento. Ninguém poderia me ajudar. Foi aonde eu abri os olhos que eu realmente tinha que buscar por mim. E não por uma pessoa, eu tinha que buscar por mim. Eu comecei a fazer a corrente de sexta-feira com a ajuda desse obreiro que ele me deu tanta força que ele ia na minha casa orar por mim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, eu percebi que realmente aquela maldição tinha que ser quebrada na minha vida. Eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. E quando eu comecei a entender do Espírito Santo, eu parei de dar ênfase até na minha carreira que eu almejava. Eu almejava ser uma pessoa de sucesso, eu almejava ser um cantor de sucesso. Conheci muitas pessoas famosas, mas dentro de mim não tinha felicidade. Então, para mim, não adiantava nada. Então, foi aonde que eu vi e falei para Deus, Deus, se o Senhor realmente quer que eu saia dessa vida, me mostra o caminho de fato e de verdade. E todos os pastores, todos os obreiros focavam e falavam, você precisa receber o Espírito Santo, porque sem Deus você não vai conseguir. E um determinado tempo de 2 meses eu tive resistência, porque
eu olhava para trás, olhava e pensava, e a música? E o sucesso e o dinheiro? Que na verdade eu não tive dinheiro quando eu estava praticamente, se bem dizer, famoso. Foi aonde que eu larguei tudo e foquei no Espírito Santo. E usando a fé, dia após dia, eu consegui quebrar aquela maldição. E aquela maldição foi tão bem quebrada que eu nem me recordo praticamente assim. A gente lembra, mas não tem sentimento nenhum ou medo nenhum daquilo, porque sabe que coisa maior está contigo hoje. E a maior felicidade que eu tenho hoje é Deus dentro de mim. E hoje eu estou liberto, encontrei uma pessoa maravilhosa de Deus para mim. Hoje eu sou casado com ela, vivo uma vida feliz e grato, muito grato a Deus e principalmente às pessoas que não desistiram de mim. Porque eu me via, desculpa até falar, mas eu tenho que frisar isso aqui, eu me via tocando para 60 mil pessoas embaixo de mim e ao mesmo tempo eu olhava e falava, o que eu estou fazendo aqui? Tem várias pessoas me vendo, mas elas não me conhecem, elas não sabem que eu estou vazio. E hoje em dia, se tiver só eu e minha esposa e meus filhos ali, já é minha felicidade. E a maior felicidade hoje que eu tenho é de estar na casa do Senhor Jesus. Eu vivi 11 anos carregando essa maldição e quando eu coloquei minha vida de fato e de verdade no altar de Deus, essa maldição foi quebrada. Deus converteu toda essa maldição que estava na minha vida em bênção hoje em dia. Você vê aí que, sabe, a vida desta pessoa mudou. E isso também pode acontecer com você. Inclusive, eu gostaria que você já estivesse preparado, porque daqui a pouquinho o cooperador Jackson estará realizando uma oração em seu favor. Queria que você preparasse o seu copo com água, deixasse ele aí do seu lado e estivesse preparado para que na hora da oração você possa consagrar esse copo com água juntamente conosco e beber desta água e você vai receber força para você lutar. Nós vamos a uma matéria e voltamos em seguida. Abusos, acidentes, intolerâncias. A cada dia, cenas estarrecedoras ganham mais compartilhamentos, principalmente por meio dos aplicativos de mensagens. Vidas perdidas em troca de likes. Uma cena de filme de terror que rapidamente começou a circular nas redes sociais. Recentemente, a técnica de enfermagem Michele da Silva teve 90% do corpo queimado após sofrer um ataque pelo ex-marido, dentro de uma estação de trem no Rio de Janeiro. Em imagens registradas por passageiros, é possível ver o homem jogar gasolina na vítima e, em seguida, atear fogo. No vídeo, ao menos 4 pessoas são vistas presenciando o crime, sem intervir na situação. A pergunta que nos resta é: por que poucas pessoas se propuseram a ajudar ao invés de filmar o sofrimento alheio? Será que as prioridades da nossa sociedade mudaram tanto assim? Em 2021, uma mulher foi estuprada no metrô da cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, por aproximadamente 45 minutos. Ela já havia empurrado repetidamente o agressor antes dele cometer a violência sexual, mas ninguém interferiu. Pelo contrário, os passageiros ao redor pegaram seus telefones e filmaram o estupro, ao invés de acionar a emergência. De acordo com o Departamento de Polícia de Upper Darby, a violência sexual poderia ter sido interrompida ou até mesmo evitada, se os demais passageiros tivessem usado o celular para pedir ajuda, ao invés de gravar o ato criminoso. A prática de compartilhar imagens de acidentes, vítimas fatais ou atos de violência, infelizmente, tem se tornado comum.
É como se o sofrimento alheio fosse transformado em espetáculo. Seria isso a banalização da dor alheia? Ou a violência tem sido tratada como algo corriqueiro? A resposta para esta pergunta pode estar em um caso ocorrido em 1964, quando Catherine Kitty Genovese foi assassinada por um serial killer. De acordo com os jornais da época, cerca de 38 testemunhas presenciaram o crime, porém, algumas acharam que era apenas uma briga de namorados ou que outra pessoa já teria procurado por ajuda. Assim, surgiu o fenômeno denominado pela psicologia como efeito Genovese, conhecido atualmente como efeito espectador, uma síndrome que acomete testemunhas de atos de violência, impedindo-as de intervir. Devido à grande repercussão do caso de Genovese, pesquisadores publicaram um estudo para identificar os fatores que podem influenciar nesse fenômeno. São eles: difusão da responsabilidade, a tendência que uma pessoa tem de diminuir a sensação de responsabilidade diante de um cenário com muitos espectadores. É como se pensássemos de uma forma não consciente: se eu não for ajudar, outra pessoa irá. Apreensão de julgamento. O medo de entender errado a situação e acabar passando vergonha pode ser maior do que a vontade de ajudar. O receio de ser confundido com um malfeitor também é um grande fator para que uma pessoa se recuse a oferecer ajuda em alguns casos. As pessoas podem não se colocar no lugar do outro e, portanto, não sentem urgência de agir. A falta de empatia faz com que o cérebro entre em um estado de paralisia diante de uma situação de risco. O uso excessivo de telas e a busca por reconhecimento nas redes sociais também podem contribuir para esse fenômeno. Há quem escolha apenas satisfazer a curiosidade, ao invés de ajudar, transformando a tragédia em entretenimento. Independente da perspectiva de cada um, qual a explicação para o aumento da frieza do ser humano em relação ao seu próximo? Audições de vozes, visão de vultos, medos e pesadelos. Minha vida era pautada em tristeza e sofrimento. Convívio com meus pais era um convívio assim difícil, um convívio que eu ouvia nas minhas amigas, né, na casa delas, e eu via que na minha casa era diferente. Então aquilo me afetava com a tristeza, com a angústia. Passei a procurar nas amizades, aí eu comecei a andar com pessoas na escola, na rua onde eu morava, porque em casa eu não encontrava, eu não conseguia me abrir com a minha mãe, com meu pai também. Eu comecei a ter mágoa dele, ter ódio mesmo, sabe? Porque como ele me batia e eu via ele batendo na minha mãe, então aquilo para mim era o fim, porque eu via nas outras famílias a diferença e na minha casa era brigas em cima de brigas. Aí tinha eu com a minha irmã também, a gente brigava muito também. Carinho, assim, afeto, a gente não via isso na minha casa. Então a tristeza vinha com muita força. Eu fiz da rua minha família, porque lá, às vezes eu desabafava uma coisa que eu poderia estar falando com a minha mãe, algo que eu poderia estar pedindo para o meu pai, e eu não tinha essa abertura, a gente não tinha essa abertura dentro de casa. Então, a maioria das vezes era na rua, era nas amizades. Os pensamentos que eu tinha realmente era de morte, era de morrer, porque eu achava que eu nasci para sofrer. Era aquilo que vinha na minha cabeça, tudo que eu via na minha casa, às vezes faltando o básico, faltando aquilo que mais a gente necessitava, não tinha. Então, eu vendo aquilo ali, a tristeza, a angústia só ia aumentando. E com isso, a minha mãe já frequentava a Universal.
E nisso ela me fazia alguns convites, né? Cheguei até aí, mas a minha vida não mudava, porque eu não me entreguei totalmente ao Senhor Jesus. Eu ia para agradá-la, para fazer a vontade dela, né? E passei a procurar na vida sentimental a mudança para minha vida. Então eu tive 3 relacionamentos frustrados e nisso eu comecei já a ver a mudança na minha mãe, como ela tratava o meu pai diferente. Aquela vida que ela vivia com ele foi uma transformação e aquilo me chamou a atenção de uma tal forma que eu quis aquilo que ela tinha. Aquilo ali para mim era o que eu precisava, o que eu procurava e não encontrei em nenhum outro lugar. Eu lancei um desafio. Falei, se esse Deus que mudou a vida da minha mãe mudasse a minha também, eu ia me entregar para Ele. Tive que abrir mão de muita coisa. Uma delas foi as mágoas que eu tinha, em especial pelo meu pai, mágoas das pessoas que eu tinha, às vezes nem tinha feito nada para mim, às vezes olhava para mim, eu já tinha raiva, eu tinha ódio da pessoa. Eu abri mão de tudo isso, das amizades, das coisas erradas lá fora, para minha libertação. Eu pedi o Espírito Santo, esse era o meu maior desejo. Eu via a felicidade nos olhos da pessoa e era aquilo que eu queria. Então eu passei a buscá-lo. Sabe, é até difícil de falar, sabe, assim, porque a gente às vezes a gente não sabe. Tão grande é o Espírito Santo. Hoje é uma família abençoada, um pedacinho do céu a minha casa. Mas isso não é nada. Se eu pudesse falar para outras Suelis que às vezes pensa que essa tristeza, que essa angústia, ela não tem jeito, ela tem. Basta você se entregar, como se ele fosse o primeiro e o último na sua vida. Pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Deus, ele vai mudar a sua vida. Veja que quando você enfrenta um problema espiritual, só há uma saída. Porque como vencer um problema espiritual de forma natural? É impossível, sabe? Até porque quando se trata do mundo espiritual, os olhos humanos, os olhos físicos, não conseguem ver. Mas a pessoa sabe que existe um mal na vida dela quando ela percebe os problemas crescendo, os problemas, desafiando a pessoa. Há pessoas que têm procurado os médicos para resolver um problema e não têm conseguido. Tem procurado os médicos para tentar solucionar uma situação e não tem conseguido. É o caso de pessoas que sofrem com a depressão, por exemplo. Tem pessoas que ela toma medicamento há muitos anos, ela vive se dopando e ela já não sabe mais o que fazer, porque o medicamento já não está mais trazendo efeito algum na vida dela. Mas se esta pessoa contar com Deus, se você contar com Deus, saiba que existe uma solução para você. Então, você é o nosso convidado especial. Todas as sextas-feiras nós temos esta reunião especial, a sessão do descarrego. E quando você chegar, você pode ter na certeza que se você chegar com um problema, você vai sair daqui livre, você vai sair totalmente liberto do mal que tem agido na sua vida, de forma direta ou indireta, tá bom? Vamos nos preparar para a oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Deus,
Eu entro em oração por todas as famílias guarapuavanas. Meu Pai, se há pessoas doentes, que o Senhor venha trazer a cura, meu Pai. Pessoas viciadas, que venham a ser libertas, meu Senhor. Aflitas, que venham encontrar o consolo. Pois assim eu determino, meu Pai, e consagro essa água. Pois quando fizermos uso, o milagre vai acontecer. No nome de Jesus. Amém. Beba da água e seja abençoado. Amém. Então, você já sabe o que fazer. Faça a sua parte, porque Deus, Ele está, sabe, te aguardando, te esperando. Mas talvez você possa pensar o seguinte, mas Deus não está em todo lugar? Sim, Deus está em todo lugar. Mas o que mostra, o que faz Deus agir na sua vida é a sua atitude. É quando você demonstra a sua fé e quando você toma a atitude de sair da sua casa e vir até a igreja buscar ajuda, você está mostrando fé. A Bíblia fala sobre o caso da mulher hemorrágica, que ela sofria, sabe, há 12 anos com uma hemorragia. Mas quando ela tomou uma atitude de sair do lugar onde ela estava, isolada, e ir até Jesus, ela encontrou a solução. E é isso que irá acontecer com você também. Porque assim como o Senhor Jesus vê você agora, Ele está te vendo. Assim Ele via também a mulher hemorrágica. Mas Ele só agiu nela, na vida dela, quando ela tomou uma atitude de fé. Então, tome uma atitude de fé e Deus irá te abençoar. Que Deus abençoe e até a próxima.